Vamos continuar neste momento, nesse estudo sobre o Guiena, que é o Vale de Hinnom. A gente vai fazer um estudo agora belíssimo, indo para o livro de Jeremias, para a gente ter uma ideia melhor do que é o Guiena, o inferno, uma das palavras do Novo Testamento que a igreja se refere ao inferno. Seria esse tormento eterno. E o que a gente vê que, na verdade, há muita mitologia envolvida em todas essas questões de inferno. Há muita mitologia envolvida nessa questão do inferno. Infelizmente, a igreja entra em suas tradições religiosas e confunde muito, na verdade, as palavras de Jesus e no Novo Testamento muitas vezes são fortes, mas a gente tem que estudar o contexto, estudar o que Jesus está querendo nos dizer para entender realmente, né? E o estudo do Antigo Testamento é muito importante. E esse de Jeremias, por sinal, é lindíssimo. A gente vai ver esse Vale do Hinnom por várias vezes no livro de Jeremias e a gente vai entender profundamente a história do povo de Israel e a história da igreja, que são muito similares. O Guiena, ou Gei Ben Hinnom, o Vale do Hinnom, era um local utilizado no Antigo Testamento para sacrifício de crianças, passavam ali pelo fogo literalmente, e Deus usa em sua palavra dessa tipologia para nos mostrar o julgamento que Deus vai fazer com o seu povo. E isso é bastante importante entender a tipologia. O fogo nos tempos antigos era um objeto de adoração e mitologia nas religiões, nas falsas religiões, e é interessante como Deus usa essa tipologia para jogar para a Bíblia, né? Porque o que a gente vai vendo na Bíblia é que Deus, na verdade, é esse fogo. O fogo, um elemento não palpável, a gente não pode necessariamente tocar, né? E era parte da mitologia, algo que as pessoas sempre imaginavam e colocavam em suas religiões, algo a ser adorado ou estava relacionado a isso, e Deus vai usar, né, de uma forma verdadeira para mostrar como Ele é, né, como é sua correção, como Ele trabalha em nossas vidas, que é essa da ligação do fogo, algo que muitas vezes não é palpável, a gente não vê e não sabe que é Deus, mas é Deus agindo em nossas vidas, nos corrigindo, nos julgando, por que não? E é isso que a Bíblia fala, e a gente vai aqui para o texto, e é isso que é o Guiena. A gente vai estudar aqui, pegando aqui um texto da Wikipedia, na verdade é o texto em inglês traduzido aqui. A gente vê aqui a imagem do Vale do Filho de Hinnom. A gente vê em hebraico aqui, Gei Ben Hinnom, Vale do Filho de Hinnom. Que no Novo Testamento é o famoso Guiena, ou o inferno, como muitos chamam. Felizmente a religião também coloca muita mitologia. Então, para a gente entender, né? Não estamos muito diferentes nos nossos tempos, nesses tempos da igreja, dos tempos de idolatria e mitologia que sempre permeou o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo, depois de Cristo. O Guiena é o termo bíblico que foi interpretado como análogo ao conceito do inferno, ou purgatório, que é a foto do Vale de Hinnom. Não se sabe exatamente onde se localiza, a gente vai ver aqui. O Vale do Hinnom é o nome moderno do vale que circunda a cidade velha de Jerusalém, incluindo o Monte Sião. Ele funde-se com o Vale de Quidron. A gente vai mais aqui, ó, geografia. A localização exata do Vale de Hinnom é disputada, ou seja, não se sabe ao certo. Mas esse Vale do Hinnom está sempre ligado a sacrifício de criança, né, em idolatria, infelizmente. E é interessante como essa idolatria, essa mitologia continua
em atividade hoje, né, na igreja, essas tradições religiosas. A gente interessante vai ver em Jeremias justamente também um dos temas falando sobre essa questão de tradição religiosa, os pais, né? Questão de parentela, os pais. E a gente vem aqui iniciando no Novo Testamento, esse texto em Mateus 18, que já tenho falado, no verso 8. Se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E no verso 9, e se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor te entrar na vida com 1 só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. É o Gehenna. A gente vai aqui para o Antigo Testamento agora. O estudo é sobre o Gehenna, mas aqui só mostrando o Sheol, que está sempre ligado no Novo Testamento. Primeira ocorrência dessa palavra Sheol está aqui em Gênesis, no capítulo 37, verso 35, justamente na história de Jacó, o Israel, onde José, ali ele descobre que seu filho José está morto, na verdade não está morto, foi para o Egito. Então, bastante interessante que a primeira ocorrência, Jacó vai falar, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, até o Sheol, e assim o chorou seu pai. Então, a história de Jacó tem muito a ver com o Sheol, a história ali de José e dos irmãos no Egito. A gente vai ver que tudo é profético de Israel, a história de Jacó, o Israel, profético da história de Israel, mais na frente, da nação de Israel, e profético da igreja, como a gente vê no livro do Apocalipse e em outras passagens também. Então, Jacó, o Israel e seus filhos, o que aconteceu? Correção. A história de Jacó individualmente, ele foi corrigido indo para a Síria, ali na casa de Labão, e o Egito também, mais na frente a história de José e os filhos, tem mais a correção dos filhos que levaram José ao Egito. Então essa correção a gente vê na nação de Israel e Judá. Se Jacó foi para a Síria, a nação de Israel iria para a Síria e Babilônia. Tudo ali sombras que a gente já vê na história de Jacó. E a gente vê a história da igreja também similar. No livro do Apocalipse, a Babilônia, mais uma vez, sai dela, povo meu. Todas as histórias são proféticas. Então é muito lindo ver isso. Muito lindo ver o Antigo Testamento se juntando ao Novo e a gente tendo esse completo entendimento. Então, antes de iniciar, eternamente, a palavra eternamente no hebraico não necessariamente significa algo eterno, mas algo que é escondido, um tempo indefinido, pode ser até um tempo anterior, voltando para trás, como para frente. Como a gente vê aqui em Jeremias capítulo 7, verso 7, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais. A gente vai ver muito esse tema de pais aqui no livro de Jeremias, desde os tempos antigos e para sempre. Desde os tempos antigos e para sempre, e que a gente vê tempos antigos, na verdade, essa palavra que se usa para dizer eternamente, né? A gente vê aqui, eternamente voltando aqui para trás, né? Necessário um estudo ali mais profundo dessa palavra olam, que 2 vezes, para sempre ou tempos antigos. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. E aqui no verso 17, fogo da idolatria serão pagos em dobro, duplicado. Todo esse tema também do livro do Apocalipse, vou te pagar em dobro, para aquela grande cidade, Babilônia. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os pais acendem fogo, as mulheres preparam a massa, libações a outros deuses para me provocarem a ira. Interessante, Israel usando fogo, não só no Vale do Rinom, para passar seus filhos ali, matar seus filhos em idolatria, mas o fogo ali
da idolatria em outro sentido também, em outras situações, para oferecerem sacrifícios ou libações também a outros deuses. E o que a gente vai ver? Deus retribuindo de volta, vai ser o fogo de Deus para os corrigir. Então, gerando o fogo e o furor de Deus, a ira de Deus. Eis que a minha ira e o meu furor, é sempre a ira e o furor ligado a fogo. Essas palavras aqui no hebraico, que é o nariz, eu já comentei até sobre isso, o nariz, aquele símbolo do desenho animado, inclusive, que a gente vê, né? O nariz fumegando. E a palavra aqui, o remá, o calor. Então, a ira e o furor está ligado a um calor. Então, aqui a gente vai ver o vale do filho de Rinom, o Gená, aqui no capítulo 7 de Jeremias, desde o dia em que vossos pais, esse tema de parentela, de pais, saíram da terra do Egito, o Egito sempre também sendo mencionado. Os profetas foram enviados, eles não deram ouvidos, não inclinaram os seus ouvidos, e fizeram pior do que seus pais. Tema de parentela, bastante importante. A gente vai, na sequência dos estudos sobre o Apocalipse, Mateus 24, a gente vai ver a importância desse tema de parentela. Toda a discussão de Jesus com os fariseus também, os religiosos da época de Jesus. E lhes dirá, esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, Yahweh, e não aceitou a correção, veja só, já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Aqui eu estou colocando em verde algumas palavras também ligadas às 70 semanas de Daniel, cortado. Essa palavra é bastante forte. A gente vai ver por vezes aqui no livro de Jeremias palavras das 70 semanas, que mostra realmente porque o livro de Jeremias aqui dá a profecia dos 70 anos na Babilônia. Por quê? Porque o povo não descansou, porque o povo não deu descanso a cada 7 anos ali para a terra, o sábado da terra. Então, a cada 7 anos, por 70 anos, ou seja, por 490 anos, a terra não descansou. É justamente ali a forte ligação com as 70 semanas de Daniel. Não à toa a gente vai vendo palavras das 70 semanas aqui no livro de Jeremias. E eu estou mostrando aqui só algumas ocorrências como abominações, por exemplo, essa palavra aqui, das 70 semanas ali, Daniel 9, Shikuts. Então, os ídolos, as abominações ali do povo, a palavra cortada, mais uma vez ali das 70 semanas. O povo não aceita ali a correção de Deus, não vai dando ouvido, então a ira de Deus vai chegando mais e mais. Mais uma vez aqui, a abominação, palavra ali das 70 semanas. E aqui no verso 31, o vale do filho de Rinom. E edificaram os altos que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei. A gente vê o fogo ligado ao sacrifício. É interessante, eles vão usando o fogo, a sua mitologia, a sua idolatria, e Deus vai voltando como um fogo, mas como um fogo. Não necessariamente, literalmente, pelo menos não essa tipologia no Novo Testamento. E a profecia que não se chamará mais Tofete, aquele lugar, nem Vale do Filho de Rinom, mas o Vale da Matança. Então Deus ali vai trazer julgamento, ali muitas vezes literal no Antigo Testamento. A gente vai vendo ligações ali no livro de Jeremias com o livro do Apocalipse. Eu vou trazendo isso também para o nosso estudo aqui. Como aqui, sempre que a gente vê essa questão de cadáveres ou carcaças, está ligado à idolatria, a gente vê isso no Apocalipse capítulo 11, em versos 8 e 9, as duas testemunhas. Também no livro do Apocalipse, no capítulo 19, a ceia de Deus, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Todo esse tema ali no livro do Apocalipse. E ali eu coloquei essa palavra em verde aqui. Essa palavra em verde aqui que significa carcaça. Está ligada figurativamente a um ídolo, veja só. Vai nos dando entendimento também do livro do Apocalipse. Sempre que fala em carcaça, um cadáver, está ligado a essa questão do ídolo. Então, não necessariamente a morte física literal. Muitas vezes é a morte desse ídolo, coletivamente, muitas vezes, dessa obra da
do povo de Deus que está em idolatria, que vai ser julgada e condenada em morta. Porque o ídolo é uma obra morta, então está ligado a uma carcaça, um cadáver. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo, de alegria, a voz de esposo e a voz da esposa, ou voz de esposa, que é a palavra esposa que está ali nas 70 semanas também, né, que significa cessar, né, o término. A esposa é uma consumação de algo. O casamento, né, consumação. Então, mais uma vez, carcaças ligadas à idolatria. Jeremias aqui no capítulo 16, no verso 3, mais uma vez ligado a Apocalipse 11 e 19. A questão de parentela, né, os filhos ali de Israel, as tradições religiosas, um dos grandes problemas ali de Jesus ali nos seus tempos, né? Sempre a discussão com os fariseus religiosos e esse tema de pai, ou Abraão, o pai da fé, o pai de multidões, Ab, né, o pai. Pela fome serão consumidos, aqui a palavra também das 70 semanas, que interessante, né? Consumidos, ou consumação, a mesma palavra que esposa, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. A gente vê isso no livro do Apocalipse também, e a ceia, inclusive, mostra lá a ceia do Senhor, né? Que ceia é essa? A gente vai falar mais um pouco sobre isso em outros estudos. Na verdade, a conversão, né? Quando essas carcaças, esses ídolos vão ser consumidos, não farão mais partes do povo e da idolatria do povo de Deus. Mais ligações aqui com Apocalipse 11, as duas testemunhas, os corpos não serão sepultados. A gente vê todos os temas aqui do Antigo Testamento. Morrerão grandes e pequenos nessa terra, não serão sepultados e não os prantearão. Que é Deus falando por Jeremias o julgamento para aquele povo. E a gente vai ver o livro do Apocalipse, muita coisa relacionada a isso. Porque, na verdade, ali a gente vê o julgamento do povo de Deus, Deus corrigindo o povo de Deus, corrigindo as nações também. Eis que farei cessar neste lugar a voz de gozo, de alegria, a voz do esposo e da esposa, mais uma vez aqui, a palavra ali das 70 semanas. Interessante como ali no Antigo Testamento eles nem sabiam de sua idolatria. Será que é isso que está acontecendo hoje na igreja também? Eu falo nem na igreja católica apenas, propriamente na igreja evangélica. Essa idolatria tem que ser espalhada, uma obra morta, uma obra que não tem vida muitas vezes. É uma obra que muitas vezes não segue os princípios bíblicos. A gente vai ver aqui muito no livro de Jeremias também o sentido de idolatria. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Nem sabiam. Qual é o nosso pecado? Porque essa similaridade com nossos tempos não é mera coincidência. Está tudo profetizado ali. O livro de Jeremias ele se aplica muito para a igreja. Na verdade, os profetas do Antigo Testamento, a história é muito similar, né? A Babilônia, que carregou Judá, a Síria, que carregou Israel, e no Apocalipse a gente vê a Babilônia novamente, que está ligado às bestas do Império Romano devorando a igreja. Porquanto os vossos pais, esse tema de parentela que vem lá desde o Egito, né? Faraó, quem é o faraó? É o pai de Moisés, é o pai de Israel, ou é Deus, né? O primogênito de Deus é Israel. Quem é o verdadeiro filho? Porquanto os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, foram após outros deuses e os serviram. Minha lei não guardaram, e vós fizestes pior do que vossos pais. Andam segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes. Aí vem a Babilônia, né? Uma terra longe, o crente longe de Deus, a igreja longe de Deus. E ali servireis a deuses alheios. A terra da Babilônia, a terra dos deuses, da distância de Deus, de uma outra língua.
Então, promessas de restauração também, a gente vê que esse inferno, a tipologia do Antigo Testamento, não quer dizer um julgamento eterno, para sempre. Na verdade, é uma correção. Então, a gente vai ver muito essa ligação de Egito com a Babilônia. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, né? Norte ali que era a Babilônia. E os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Alguns temas interessantes que a gente vê no Novo Testamento, essa questão de pescadores, né? Já volta desde a história de Efraim ali com Jacó, o filho de José, Efraim. A bênção ali a Efraim e Manassés, onde ali eles seriam numerosos como peixes. A palavra ali, peixes, está ali. E a gente vê essa questão de eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, para pescar esse povo, né, que se espalhou entre as nações. Não, mais uma vez, cadáveres, idolatria, que é algo sem vida, algo morto. As coisas detestáveis, né, abomináveis, ali palavras estão ligadas a 70 semanas como essa aqui. Essas duas palavras aqui de detestáveis e abominações ali, muito ligadas a 70 semanas. Refúgio, né? O Senhor refúgio no meu dia da angústia, né? Essa palavra tsará está ligado a Egito. Egito é Mitzrayim, a raiz é essa palavra tribulação. A gente vai ver mais sobre isso. Nossos pais herdaram só mentiras e vaidade em que não havia proveito. O livro de Jeremias é muito ligado à história de Jacó, no Antigo Testamento, porque Jacó é o Israel. Então, como Deus corrigiu a Jacó, Deus iria corrigir a Israel, e assim a gente vê a história da igreja também. Então, Gená, mais uma vez, aqui no capítulo 19 de Jeremias, que Deus falando para Jeremias, sai, vai ao vale do filho de Rinom, pregou ali as palavras que eu te disser. Eis que trarei um mal sobre este lugar, todo o julgamento de Deus. E o que a gente vê aqui no capítulo 19 é a idolatria do povo queimando incenso a outros deuses, a questão de parentela novamente. Você vê da forma como eles usam fogo, como Israel usava o fogo em idolatria, Deus vem da sua forma se revelando como um fogo também. Né? Tudo tipologia bíblica. Eles edificaram altos a Baal, queimaram seus filhos no fogo, e Deus vem voltando como um fogo consumidor também, devorando como um fogo. Como um fogo, como a gente vê em vários locais do Antigo Testamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, local não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Os cadáveres, a idolatria do povo, porque o cadáver, novamente, a palavra aqui, na verdade está ligada figurativamente a um ídolo. Então, se era literal, é verdade, muitos iriam morrer ali. A tipologia bíblica para o Novo Testamento é de idolatria. A idolatria, um dia ela vai morrer. É essa tipologia que a gente deve entender e aplica para a interpretação de livros como o Apocalipse. Eles cairão a espada, os inimigos vão vir para julgar a Babilônia, seus cadáveres serão pasto para as aves do céu e animais da terra. A gente vê essa imagem no livro do Apocalipse também, capítulos 11 e 19, como já falei. Farei esta cidade objeto de espanto, né? Desolação, na verdade, a palavra ali das 70 semanas, muita ligação com as 70 semanas. E como já falei, as 70 semanas se concretiza realmente, o final dela realmente ali no final do Apocalipse, a cidade de Jerusalém, essa construção da cidade. A gente vê toda essa tipologia da noiva ali no final do livro do Apocalipse. E é Deus fazendo essa obra no crente e na igreja por completo também. E mais palavras aqui das 70 semanas, ligado a tempos de angústia, né? Que é a palavra angústia, aperto.
ali das 70 semanas se aplica aqui também, porque Jeremias e o povo de Judá ali naquela época passou por esse momento difícil.